muito boa noite a você que está aqui me acompanhando. Se você quer aprender mais sobre o que é saúde para a Ayurveda, se você quer aprender como manter a sua saúde, manter o seu bem-estar, manter a sua qualidade de vida ao longo desse inverno que começa agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje sobre saúde, bem-estar e Ayurveda. Como manter a sua saúde ao longo dessa estação que pode ser tão desafiadora, caso a gente não saiba quais as melhores condutas que a gente deve seguir ao longo desse próximo mês, mês e meio, 2 meses que vem aí pela frente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Espero que a gente possa tirar bom proveito dessa aula de hoje, espero que a gente possa compartilhar bons ensinamentos e que vocês possam não só receber esse conteúdo, mas também aplicar na vida de vocês. Afinal de contas, de nada adianta eu dar dicas, dar sugestões, dar direcionamentos, se vocês não colocarem em prática. E convido vocês que fiquem até o final da aula de hoje comigo, porque eu vou compartilhar algumas dicas valiosíssimas para vocês colocarem em prática aí na vida de vocês, para vocês sobreviverem a esse inverno que, pelo jeito, vai vir com tudo. Então, para a gente começar, antes de mais nada, é importante a gente entender qual que é o conceito de saúde, né? Será que o conceito de saúde para a OMS, né, o conceito de saúde moderno, é o mesmo conceito de saúde quando a gente fala da Ayurveda? É isso que eu quero começar compartilhando com vocês. Então, em 1946, vamos voltar um pouquinho no tempo, a OMS, né, para quem não sabe, é a Organização Mundial de Saúde, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou de enfermidade. Então, muita gente pensa que saúde é não estar doente, né? Não estar no hospital, não estar tomando remédio. Ah, eu estou bem de saúde porque eu não estou tomando nenhum remédio. Eu estou bem de saúde porque eu não estou mostrando nenhum sintoma. Porém, o nosso corpo é tão inteligente que muitas vezes ele tenta combater os adoecimentos que vão nos acometendo ao longo da vida sem muitas vezes mostrar esses sintomas, né, antes no nosso corpo. Então, muitas vezes a gente está doente e a gente não tem sintomas. Muitas vezes a gente está promovendo um processo de adoecimento dentro do nosso corpo e a gente não está nem consciente do que está acontecendo. E aí, quando aparece o sintoma, a gente já está no estágio avançado de doença. A gente já está no estado avançado desse processo de adoecimento, porque a doença não é uma doença, a doença é um processo de adoecimento que acontece ao longo de dias, semanas e meses. E se a gente não tiver consciência e atenção e autoconhecimento para reconhecer esses processos de adoecimento que acontecem dentro do nosso corpo, a gente só vai perceber quando tiver sintomas. E a gente vai correr para o médico vai tratar esses sintomas, mas o processo de adoecimento ainda vai estar acontecendo, porque a gente não está tratando a causa, a gente está tratando a consequência. Então a Ayurveda vem nos trazer esse olhar muito amoroso de autoconhecimento para que a gente possa reconhecer quais são esses processos de adoecimento, para a gente reconhecer esses processos no início deles, de preferência. Se não no início, no meio, e de preferência que não seja no fim, porque no fim a gente já vai estar tudo cagado, já vai estar gripado, já vai estar cheio de muco, já vai estar tossindo, já vai estar de cama. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente viva bem com uma saúde boa, né? Então, se a gente colocar no Google o que é saúde, a gente encontra 2 definições: estado de boa disposição física e psíquica, entre aspas, bem-estar também, e estado de equilíbrio dinâmico. Olha só que bonito isso, entre o organismo e o ambiente. Presta atenção nisso, entre o organismo e o ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. Então, a gente já tem aqui um passinho um pouquinho além do que a gente viu ali na definição da OMS. Tudo bem, né? 1946, vamos dar esse boi, né, para a OMS. Cara, eu acabei de perceber que essa expressão, vamos dar esse boi, não é nada vegana. Vou procurar uma alternativa a ela. Então, olha só que interessante. Numa pesquisa do IBGE, feita lá em 2003, com mais de 140 milhões de brasileiros,
Eles perguntaram: você se considera uma pessoa saudável ou você se considera uma pessoa doente? 78% das pessoas responderam que consideravam que tinham um bom estado de saúde. Vocês acreditam nesse percentual? Agora, com essa introdução que eu trouxe para vocês, dizendo que o processo de adoecimento acontece muitas vezes, vamos dizer aí 80% do processo de adoecimento, ele é silencioso. A gente vai reconhecer o adoecimento de fato lá nos 20% finais, que é quando começa a aparecer sintomas, que é quando a gente começa a ficar mal. Então, quantos por cento desses 78% que se dizem saudáveis, né, ou que se diziam saudáveis, estavam realmente saudáveis, né? E aí, em 2017, a Proteste, que é uma empresa aqui brasileira, fez um levantamento, óbvio, com muito menos pessoas, né, porque eles não são o IBGE, eles fizeram um levantamento com mais ou menos ali 2.500 pessoas. E eles observaram se as pessoas realmente estavam ou eram saudáveis ou não. E chega a ser engraçado. O resultado que eles chegaram foi que apenas 4% das pessoas que eles entrevistaram eram realmente saudáveis, ou seja, tinham hábitos saudáveis. E não, né, necessariamente, a gente vai ver na aula de hoje que não necessariamente ter hábitos saudáveis ou ditos saudáveis é um sinônimo de ser uma pessoa com saúde. Ter hábitos saudáveis e ser uma pessoa com saúde depende muito, e a gente vai entender o porquê na aula de hoje. Para quem está chegando agora, é importante lembrar que no final da aula de hoje eu vou compartilhar com vocês várias dicas da Ayurveda para você sobreviver esse inverno. Então, recomendo muito que você fique aqui comigo até o final. E caso você não queira assistir aqui no Instagram e caso você queira assistir lá no YouTube, o link da minha bio, se você clicar, você vai ser direcionada lá para o YouTube, que estamos ao vivo aqui também, certo? Então, o que diz a Ayurveda? Agora que a gente viu o que o Google diz, né? O que Oxford diz, porque essa definição aqui que eu trouxe para vocês é de Oxford, né? Do dicionário, e a gente viu o que a OMS diz. Vamos ver o que a Ayurveda diz sobre o que é saúde ou o que é doença. Então, no Ashtanga Hridaya, que é um livro escrito há mais de 1.500 anos atrás, a gente tem ali muito bem escrito o que é definição de saúde e doença. No Ashtanga Hridaya, a gente encontra a seguinte afirmação: o desequilíbrio dos 3 doshas é doença. O equilíbrio entre eles é saúde. Simples assim. Se você está com seus doshas em equilíbrio, você é uma pessoa que possui saúde. Se você está com seus doshas em desequilíbrio, você é uma pessoa que está adoecida. E existem 2 tipos de doença que lá no Ashtanga Hridaya ele descreve também, que é Nidya Roga, que é o adoecimento causado pelos desequilíbrios de fatores internos, ou seja, quando a gente come alguma coisa, quando a gente consome alguma coisa através dos órgãos dos sentidos, isso pode levar a processos de adoecimento. Adoecimento físico, adoecimento emocional ou adoecimento mental e, dependendo até do caso, adoecimento espiritual, tá? A gente não está falando aqui só de adoecimento físico. E a Ganturoga, que é o adoecimento causado por fatores externos, né? Que são quando você sofre um acidente, quando alguém vem te dar uma paulada na cabeça no meio da rua, quando você tropeça e cai, quando acontece algum infortúnio que muitas vezes está fora do nosso controle e a gente não tem muito como controlar. Mas Nidya Roga, que é esse adoecimento causado pelos fatores internos, é totalmente controlável pelas nossas escolhas diárias. Então, se você não quer cair em Nidya Roga, né, em um adoecimento causado pelos fatores internos nesse inverno, acompanhe essa aula comigo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer boas e melhores escolhas ao longo desses próximos meses para evitar esse tipo de adoecimento. Boa noite a todo mundo que está chegando. Gratidão pela presença de vocês por aqui. Se vocês sentirem de compartilhar essa live com alguém que esteja doente, que normalmente fica doente no inverno também, vocês vão me ajudar muito a espalhar essa mensagem, tá? Então, para a Ayurveda, uma pessoa saudável pode ser definida de uma forma muito simples e eu vou tentar trazer dessa forma mais simples possível aqui para que vocês possam entender. Um resumo do resumo do resumo. Então, para a Ayurveda, uma pessoa saudável pode ser definida como aquela que possui os 3 doshas, o Agni, que é o nosso fogo digestivo, né, que não digere só alimento, mas digere informação, pensamentos, né, sentimentos, sensações. Possui os
tecidos corporais, né, que formam-se através daquilo que a gente se alimenta, ou seja, plasma, sangue, tecido muscular, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido neurológico, né, tecido neural, e o tecido reprodutivo. São os nossos 7 tecidos que se formam através daquilo que a gente se alimenta, e os 3 malas, que são as nossas eliminações: suor, ó o meu buço aqui suando, eliminando, urina e fezes, tá? Em equilíbrio e bom funcionamento. Então, uma pessoa saudável é aquela que possui os 3 doshas, o Agni, os tecidos corporais e as suas excreções em equilíbrio e bom funcionamento. Os órgãos motores, que são o quê? Cordas vocais, mãos, braços, pés, órgãos sexuais. Sensoriais, que são o quê? Olhos, ouvidos, boca, pele, nariz, né? E os 5 sentidos, que são provenientes desses nossos órgãos sensoriais, a nossa mente, a nossa alma em estado de contentamento, prazer e satisfação. O nome dado a essa pessoa é Swasta, tá? Então, pessoas que possuem os seus sistemas de eliminação, os seus doshas, os seus tecidos corporais, o seu Agni em equilíbrio, que estão com seus órgãos motores e sensoriais e os seus órgãos dos sentidos e a sua mente e a sua alma, né, em estado de contentamento, são pessoas consideráveis saudáveis para a Ayurveda. Conhece alguém assim? Eu não conheço ninguém. O importante é a gente ter em mente que essa definição é quase como se fosse um norte, um objetivo. Pô, é para lá que eu quero chegar. Então, através da autoobservação, através do autoconhecimento ayurvédico, a ideia é que a gente vá observando dentro dessas diretrizes o que está desequilibrado, para a gente saber o que a gente precisa fazer nesse momento para retornar ao estado de saúde, para retornar ao estado de contentamento, para que a gente possa viver o nosso Dharma, o nosso propósito, a nossa missão de vida da melhor maneira possível, tá? Então, para a Ayurveda, a maior parte, vamos falar aí 90%, né? Como eu falei, Nidyaroga e Aganturoga. A maior parte dos adoecimentos começa na nossa mente. A maior parte dos adoecimentos é Nidyaroga, são os adoecimentos causados por fatores internos. Então, se a gente tiver 4 fatores principais de adoecimento para a Ayurveda, a gente vai ter ali a nossa mente, depois a nossa alimentação, depois a nossa rotina e, por último, as nossas companhias. Isso está escrito nos clássicos, não sou eu que estou falando, só estou reproduzindo aqui para vocês, tá? Então, a nossa mente é o nosso principal fator de adoecimento. Por quê? Porque Nidyaroga, os fatores de adoecimento causados internamente, são primordialmente causados pelas nossas más escolhas que começam aqui na nossa mente. Os nossos vícios, os nossos apegos, as nossas escolhas inconsequentes que fazemos ao longo da vida são causadas por uma mente fraca. Quando a gente escolhe aquilo que a gente sabe que muitas vezes nos adoece, mas ainda assim a gente escolhe aquilo por uma busca por um prazer imediato, uma busca por uma satisfação, por um contentamento. Eu falei bastante sobre isso na aula de alimentação consciente, eu falei bastante sobre isso na aula de autoconhecimento ayurvédico. Se vocês quiserem ver, elas estão salvas tanto aqui no meu perfil, mas elas estão completas lá no perfil do YouTube e o link está na bio para você assistir, tá? Então, a nossa mente ela é a principal responsável pelos nossos adoecimentos. Por isso, a importância da gente reconhecer os nossos padrões mentais para que a gente não adoeça, não só no inverno, mas também no verão, né? Então, eu moro aqui na Bahia. Porra, eu adoro acarajé. Mas quando chega o verão, eu sou uma pessoa quente, eu sou um pitinha quente. Se eu comer um acarajé no verão, eu sei que eu vou ficar mal, eu vou ter diarreia, eu vou ficar fedido, eu vou dormir mal, eu vou ficar me coçando. Então, no verão, eu não como acarajé. Ou se eu comer, eu vou comer ali sem pimenta, eu vou comer de dia, eu vou comer num dia que eu tiver com um bom fogo digestivo, num dia que não tiver tão quente assim. Isso é comer com consciência, isso é agir com consciência, é evitar o adoecimento através de uma escolha consciente, porque eu sei que se eu fizer aquela determinada escolha num dia inadequado, muito provavelmente aquilo vai me adoecer. Entende? Então a vida é feita de escolhas e essas escolhas partem da nossa mente. E se a gente não tiver uma mente fortalecida, se a gente não tiver uma mente equilibrada, se a gente não tiver uma mente
que esteja alinhada com aquilo que a gente esteja buscando na nossa vida, a gente vai acabar se adoecendo. Se adoecendo. A gente não acaba adoecendo, a gente se adoece. A gente precisa entender isso, porque a responsabilidade não é dos médicos, a responsabilidade não é da nutricionista, a responsabilidade não é do terapeuta Ayurveda que está fazendo acompanhamento com você, a responsabilidade é sua. Porque no final do dia, quem vai fazer as escolhas é você. No final do dia, quem vai escolher se vai comer um kitchery ou se vai pedir uma pizza é você. No final do dia, quem vai escolher se vai tomar 10 cervejas ou se vai tomar um vinhozinho medicado, sabendo que aquilo vai promover saúde no seu corpo, é 100% você, tá? Então, saúde e saudável são a mesma coisa? Definitivamente não. Eu já falei 1 milhão de vezes que saudável depende muito, depende de muitos fatores. O que é saudável para mim é saudável para você? Você que está aí no Rio Grande do Sul, eu estou aqui na Bahia, eu estou num calor safado aqui, eu vou até tirar essa camisa, porque eu estou suando aqui, eu estou na Bahia, eu não estou no Rio Grande do Sul. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, eu não ia nem estar com a janela aberta, eu não ia nem estar de camisa só, eu ia estar de casaco. Então, o que é saudável para mim é saudável para você? Com certeza não. Se você se basear nos conceitos de saudável estipulados pela OMS, pela Joaquina lá do Instagram, pela Josefina lá do YouTube, pelo Marcos lá do TikTok, será que você vai ser saudável? Muito provavelmente não. Se você não souber quais são as suas características individuais, se você não souber quais são os seus fatores principais que causam adoecimento no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, na sua alma, é impossível você ser uma pessoa saudável, é impossível que você tenha saúde. Então, no primeiro passo que você tem que fazer para conseguir ter uma rotina saudável, para conseguir fazer escolhas saudáveis, é entender como eu estou nesse momento, quem eu sou nesse momento, quais os meus fatores principais de desequilíbrio. E a partir daí você começa a criar diretrizes daquilo que você começa a escolher no seu dia a dia. Olha lá, em Gramado, né? Tá em Gramado, tá um frio safado em Gramado. E a Sami tá aqui na Bahia junto comigo. Estamos aqui curtindo o calor da Bahia, né? Estamos aqui nos 26 graus da Bahia, pelo amor de Deus. Não dá nem para falar que tá frio. Então, ser saudável para a Ayurveda é saber reconhecer as suas particularidades, as suas individualidades e ajustar as suas escolhas diárias para que elas te levem na direção da saúde, tá? Então, o saudável varia, o saudável depende. Ninguém é capaz de te dizer se algo é saudável ou não para você, a não ser você mesmo, através da autoconsciência, através da autopercepção, através do autoconhecimento. Um terapeuta Ayurveda vai conseguir te dizer o que é saudável ou não, porque ele vai te acompanhar ali durante 1, 2, 3 meses, dependendo do caso. Então, pode ser que ele consiga determinar o que é saudável para você, mas naquele momento, porque depois de 6 meses, depois de 1 ano, a sua vida já vai ser outra, a sua qualidade de vida já vai ser outra, o seu estilo de vida já vai ser outro, suas escolhas diárias já vão ser outras. E aí aquilo que era saudável para você 1 ano atrás, hoje em dia pode não ser mais, porque tudo muda o tempo todo. E se a gente não souber se adaptar, se a gente não tiver a capacidade de adaptação, de fluidez na vida, se a gente achar que saúde, saudável é uma coisa rígida, estável, estagnada, que a mesma coisa que eu fizer no verão e no inverno vão promover saúde no meu corpo, a gente está ficando louco. A gente está maluco, porque se até o urso caça no verão e hiberna no inverno, né? Se até os pássaros migram ali milhares e milhares e milhares de quilômetros, porque no inverno faz um frio do caramba e eles não vão conseguir comer. Você acha que a gente vai conseguir fazer as mesmas escolhas todos os dias e ser saudável? E ter saúde? É impossível. É impossível. Tá? Então, vamos entender aqui juntos que saudável é algo individual. Óbvio que existem diretrizes generalistas que podem acabar se aplicando para muitas pessoas, porém, nem todas essas diretrizes vão ser adequadas a você. Então, reconheça a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né?
Já diziam em milhares e milhares de escrituras, não só as cristiânicas, né? Então, a saúde vai ser uma consequência das escolhas saudáveis. Por isso, a gente precisa olhar com verdade para as nossas escolhas diárias. Então, vamos falar um pouquinho de verdade nas escolhas diárias, né? O prazer imediato versus a saúde. Eu falei muito disso na aula de alimentação consciente, eu falei muito disso na Ayurveda e veganismo, mas vou dar uma pincelada breve aqui para quem não assistiu. Um dos principais fatores que nos adoecem na nossa vida moderna são definitivamente os prazeres imediatos. Ah, tô com vontade de comer um sorvete, tá frio, mas eu vou comer um sorvete, vou comer um açaí. Ah, eu tô com preguiça de cozinhar, então eu vou pedir uma pizza hoje. Ah, amanhã eu tô muito triste, então eu vou pedir um hambúrguer. Ah, depois de amanhã meu namorado terminou comigo, então eu vou pedir um sushi. Ah, no outro dia minha mãe tá doente, então eu vou comer uma lasanha. E assim a gente vai sucessivamente. E assim a gente vai sucessivamente. Na busca pelos prazeres imediatos, como macacos pulando de galho em galho, a gente vai se adoecendo. De forma inconsciente, mas também de forma consciente, porque ninguém come uma pizza, né, de calabresa às 11 horas da noite pensando, nossa, isso daqui vai promover uma saúde fodida no meu corpo. Amanhã eu vou acordar cheio de vitalidade, cheio de vigor, cheio de disposição. A gente sabe que a gente não está fazendo uma escolha saudável. Ainda assim, a gente faz. Por quê? Porque a gente consegue se convencer. E se a gente não entender o caminho mental desse convencimento, as chances da gente não ser capaz de resistir a essas tentações, de não ser capaz de resistir a essas armadilhas mentais, é gigantesca. É gigantesca. É gigantesca, né? Então, eu convido vocês aqui, antes de ser terapeuta Ayurveda, eu já trabalhava com autoconhecimento. Antes de ser terapeuta Ayurveda, eu já auxiliava pessoas a reconhecer esses padrões mentais, a reconhecer essas armadilhazinhas que a gente cria na nossa mente, né? Eu gosto de chamar elas de as nossas melhores justificativas. Se eu não souber quais são as minhas melhores justificativas para tomar atitudes e fazer escolhas que vão me adoecer, eu não vou conseguir ter saúde. Eu não vou conseguir ser uma pessoa saudável. Faz sentido isso para vocês? Vocês concordam comigo? Ah, não, tá falando bosta. Tá falando bosta, né? Então, a gente sabe o que adoece a gente. Mais de 90% das pessoas que chegam para os acompanhamentos, mais de 90% das pessoas que chegam para fazer atendimentos, quando eu falo para elas, passo o formulário para elas e falo assim, o que você acha que mais te adoece? Quando eu pergunto para elas, o que você acha que mais te adoece no seu dia a dia? Elas sabem. Elas sabem, mas elas estão buscando alternativas, elas estão buscando antídotos, elas estão buscando soluções sem retirar o fator causativo do adoecimento. E isso é simplesmente impossível. Se você é uma dessas pessoas que está em busca de saúde, mas não quer abrir mão do que te adoece, pode sair daqui agora, pode até parar de me seguir, porque eu não sou a pessoa que vai te dar essa solução. Eu não sou a pessoa que vai te falar, não, pode continuar se adoecendo que a gente faz isso aqui e não dá nada. Desculpa, eu sou incapaz de fazer isso. Eu gostaria muito, 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 mas eu não consigo. E eu acho muito difícil alguém conseguir. E se alguém te prometer isso, essa pessoa está mentindo para você. Essa pessoa quer o seu dinheiro. Essa pessoa quer te enganar. Ela não quer promover saúde para você. Ela só quer te usufruir ali um pouquinho e depois, quando você não tiver resultado, você vai em busca de outro, e outro, e outro, e outro. Por quê? Porque você está presa na busca pelos seus prazeres mentais. Então, saiba reconhecer quais são as buscas que te levam aos prazeres imediatos. Saiba quais são os buraquinhos que você está tentando preencher com o chocolate, com o pudim, com o seja lá o que for que você faz na sua vida para te adoecer. Ah, Gustavo, mas você é muito duro, você é muito intransigente, você é muito rígido. Não. A gente vive uma vida que a gente é intransigente com nós mesmos. A gente não consegue abrir mão de um prazer imediato um dia. A gente é incapaz. A gente, quando eu falo a gente, sociedade, tá? Sociedade atual. Nós nos tornamos pessoas incapazes de resistir às tentações da nossa mente por um dia, por uma semana. Se eu falar para vocês,
para de tomar café ou fica sem comer chocolate 5 dias, vai ter gente aqui que vai morrer, vai ficar maluco. Se eu falar para você, pô, tá te adoecendo isso. A pessoa não vai conseguir. No primeiro dia até consegue, no segundo até consegue, no terceiro já vai bambear, no quarto já vai falar, mas é só um pouquinho. Só esse pouquinho de chocolate não vai me adoecer. Tá maluco? E aí você falha no primeiro dia e depois no segundo dia você se convence mais uma vez e no terceiro você se convence mais uma vez. E quando você perceber ou nem perceber, porque muitas vezes a gente não quer perceber, já se passou um mês que a gente já está de novo no mesmo ciclo, no mesmo padrão. Então a gente precisa de comprometimento, por isso que eu bato tanto na tecla. Se você for ver o primeiro post desse meu Instagram novo aqui, é sem pressa, mas com comprometimento. Sem pressa, mas com comprometimento. Se a gente não tiver comprometimento para seguir em frente nas nossas escolhas, para resistir naquele dia difícil, para segurar a barra da mente naquele dia que a gente está querendo se convencer, se a gente não perceber quais são as nossas melhores justificativas, as nossas bengalas emocionais, a gente é incapaz de seguir em frente na direção daquilo que a gente verdadeiramente quer. Então eu te pergunto, o que você verdadeiramente quer para a sua vida? O que realmente faz sentido para a sua vida? É viver em busca de prazeres imediatos ou é alcançar algo muito maior, mas que para isso você vai ter que abrir mão de algumas coisas? A gente desaprendeu a abrir mão. Olha que louco isso. A gente desaprendeu a desapegar, tá? Então, dentro dos eu mereços, né? Celebrações, momentos especiais, momentos comunitários compartilhados. Falei muito sobre isso na aula de alimentação consciente. Assiste essa aula, por favor. Vai ser uma das melhores aulas que você vai assistir na sua vida, sem modéstia, tá? Então, faz um exercício comigo agora. Vamos ver se vocês se propõem a fazer esse exercício comigo agora. 10 segundos. Tá? Completa a frase na sua mente. A primeira coisa que vier no seu coração, a primeira coisa que vier à sua mente é a mais genuína. Vamos trabalhar com essa verdade só durante esse micro instante. Como que a sua mente completa essa seguinte frase? Eu queria ser saudável, mas eu não consigo viver sem... O que vem à sua mente? O que vem? Qual é a primeira coisa que surge? Eu não consigo viver sem. Eu não consigo viver sem a cervejinha do final de semana. Eu não consigo viver sem a friturinha do domingo. Eu não consigo viver sem o chocolatinho da terça-noite. Eu não consigo viver sem a pipoquinha. Eu não consigo viver sem. Eu não consigo viver sem. Eu não consigo viver sem. De eu não consigo viver sem e não consigo viver sem, você não consegue nem viver. A sua vida vai diminuindo. Porra! Tá. Isso é transformação, isso é autoconhecimento. Mas quantas são as pessoas que estão dispostas a completar essa frase e fazer algo e dar o segundo passo? E dar o segundo passo. Normalmente não é comida também mesmo, Rê. Às vezes é uma droga, às vezes é um padrão. Eu não consigo viver sem tal pessoa, aquela pessoa que nos adoece. Eu não consigo viver sem dormir até 10 horas da manhã. Eu não consigo viver sem mexer no celular até eu conseguir pegar no sono. Eu não consigo viver sem assistir Netflix até meia-noite e meia. Não é só comida, não. É muito além de comida. A gente está falando aqui, né, de saúde. E saúde é mente, é alma, é coração, é comida. É tudo junto. É tudo que compõe a nossa vida. Tá? Então, ó, só de propor o exercício já saíram quase 10 pessoas da live. É incômodo, é incômodo. É cutucar. Eu tô aqui para cutucar, eu tô aqui para futucar, eu tô aqui para fazer vocês fazerem diferente. Não tô aqui para fazer carinho, para falar não, vai ficar tudo certo, pode continuar se adoecendo. Tá? Então, reconhecer os nossos vícios, porque é isso que chama. Quando eu não consigo viver sem algo, a gente chama isso de vício, de dependência. Então, reconhecer os nossos vícios, as nossas dependências,
é o primeiro passo para a gente conseguir caminhar na direção da saúde, conseguir caminhar na direção do saudável, né? Eu tenho uma mentoria que eu ajudo pessoas a fazerem escolhas diferentes. Eu chamo ela de mentoria de 7 chaves da mudança consciente. E dentro dessas 7 chaves, as 3 princesas, as 3 primeiras chaves são reconhecer, aceitar e perdoar. Se a gente não for capaz de reconhecer aquilo que nos adoece, reconhecer as nossas limitações, reconhecer os nossos vícios, reconhecer as nossas dependências, se a gente não for capaz de aceitar isso, é difícil aceitar isso. É difícil aceitar os nossos vícios. É difícil aceitar os nossos padrões de repetição. Mas mais importante que isso, se a gente não for capaz de se perdoar por estar nesse processo de adoecimento recorrente, a gente não consegue se libertar disso. Porque aí a gente entra num estado de culpa, a gente entra num estado de automartirização. E quando a gente está num estado de culpa, quando a gente está num estado de martirização, a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar um prazer imediato. E o ciclo se repete. E o ciclo não muda. Tá? Então, olha só que bonito. Hoje a minha tia me mandou uma mensagem, sem nem saber o que ia acontecer aqui hoje. Ela me mandou uma mensagem falando assim: Gu, você podia fazer uma postagem falando sobre aqueles salgadinhos podres que você adorava comer, que você era viciado. O que você fez para parar de comer eles, para não querer mais comer eles? Eu falei, tia, para deixar de gostar deles. Ela falou exatamente assim, para deixar de gostar deles. Eu falei, tia, eu nunca deixei de gostar deles. Mano, sabe aquele salgadinho mais podre do mercado? Aquele podre que parece um isopor, Milkão. O mais podre não é nem Ruffles, essas paradas. Ruffles eu adoro também, óbvio. Mas aqueles mais podres mesmo, Milhopan, aquele que murcha em 5 minutos de saco aberto, que você morde e gruda no dente. Mano, eu adoro isso. A minha infância inteira eu comi muito disso. Meu corpo, minha sinapse neural até hoje associa isso com prazer. Minha sinapse neural até hoje associa isso com prazer imediato. E eu respondi para ela, tia, eu nunca deixei de gostar. Eu nunca deixei de gostar. Eu só tomei consciência. Eu só parei de escolher continuar consumindo isso. Porque eu estou no controle. Eu faço as escolhas. Não é a minha mente. Não é o meu prazer imediato. Porque eu como aquilo e no dia seguinte eu não faço um bom cocô. No dia seguinte eu não estou bem. Eu não estou bem. Minha digestão não está boa. Meu acne não está bom. E se a gente olhar ali as definições da Ayurveda de o que é saúde, a gente vê lá muito claramente. Possui os 3 doshas em equilíbrio. Se eu comer esse salgadinho, eu desequilibro o meu vata, eu desequilibro o meu pita, eu desequilibro o meu kapha. Agni, eu destruo o meu Agni, meu fogo digestivo. Tecidos corporais, eu não construo nenhum tecido corporal saudável quando eu como isso. Malas, meu xixi fica fedido, meu cocô fica fedido, eu fico suando de tanto sódio que tem aquilo. Como que eu vou escolher continuar comendo isso? Eu não quero comer isso. Você não gosta mais? Não é que eu não gosto mais. É que eu escolho não querer mais consumir isso. Eu não estou falando para você parar de gostar de tomar café. Eu não estou falando para você parar de gostar de comer chocolate. E nem estou falando para você nunca mais tomar café e muito menos nunca mais comer chocolate. Eu estou convidando você a refletir se você faz o uso dessas coisas de forma inconsciente. Eu estou convidando você a refletir se você faz uso dessas coisas como uma busca de um prazer imediato. Tá? É só um convite. É só um convite. E eu preciso compartilhar com vocês esses meus vícios, que hoje em dia eu já me considero liberto desses vícios. Mas se eu for numa festinha e tiver esses salgadinhos podres, eu vou comer um ou outro, porque eu gosto mesmo. Minha criança interior, ela adora isso, adora. Mas eu não quero, eu não compro. Tem uma frase que eu li uma vez que fala assim: se você não quer dentro do seu corpo, não tenha dentro da sua casa. Eu simplesmente não compro. O que você faz para não comer? Eu não compro. Nos lugares que eu vou, as pessoas não gostam disso normalmente, que é podre, todo mundo sabe que é podre. Então, os lugares que eu vou não tem. Se eu não tenho dentro da minha casa, eu também não tenho, então pronto, eu não como.
Eu preciso resistir durante 5 minutos. Nem preciso resistir, na verdade, porque eu vou com consciência, mas, né? Se eu não tivesse consciência, eu precisaria resistir durante 5 minutos ali no mercado, que eu estou fazendo as compras, eu vou passar, vou olhar, ele vai olhar para mim, eu vou olhar para ele, ele vai olhar para mim, eu vou olhar para ele e vou falar, hoje não. Pronto, acabou. Sair do mercado não tem mais. Não tem mais a possibilidade. Aqui em casa não tem, acabou. Então, se está dentro da sua casa, está dentro do seu corpo. Olha hoje, no final dessa aula aqui, olha sua geladeira, abre seu armário, abre sua despensa e vê tudo que está dentro do seu corpo. É bisnaguinha, é requeijão, é ultraprocessado. O que está dentro do seu corpo? Porque está dentro da sua casa, está dentro do seu corpo. Tá? Feitas essas considerações sobre saúde, espero que tenha ficado claro para vocês o conceito de saúde dentro da Ayurveda, o conceito de saúde dentro dessa perspectiva, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o inverno na perspectiva da Ayurveda, tá? E sobre como o conceito de saúde e o conceito de inverno dentro da Ayurveda se conectam. Tá? Então, na perspectiva da Ayurveda, o nosso corpo fica fortalecido no inverno, o nosso Agni fica fortalecido também. Por quê? Porque no verão o sol é muito quente, né? Nessas estações mais quentes, o sol é muito quente, o nosso corpo ele fica enfraquecido, porque tudo que é quente suga a nossa energia, né? Então, o nosso Agni ele vai para as extremidades do nosso corpo durante o verão. No inverno, o nosso Agni ele consegue ficar mais concentrado dentro do nosso corpo. O nosso corpo consegue ter mais força, mais vigor. Né? Em sânscrito, a gente chama bala, vigor, disposição. No inverno, a gente tem mais disposição. O que faz a gente não ter disposição é as nossas escolhas que destroem a nossa saúde. Tá? Então, o nosso corpo, e durante o inverno ele fica mais fortalecido, nosso Agni, nosso fogo digestivo fica mais fortalecido, tem maior capacidade digestiva, então por isso, na teoria, a gente pode se alimentar de alimentos mais pesados que deveriam ser evitados no verão, por exemplo. Tá? Então, se no verão eu não posso comer um acarajé, porque ele é extremamente pesado, de difícil digestão, apimentado, quente, no inverno, eu já tenho um pouco mais de liberdade ayurvédica para comer o meu acarajézinho, que eu amo tanto, com a minha pimentinha ali, que não vai me causar tanto mal, porque eu vou ter uma maior capacidade digestiva, obviamente, se eu fizer escolhas adequadas ao longo do dia. Se eu comer acarajé todos os dias, eu vou me adoecer, né? Então, o sol, né, no verão, ele fica muito mais exposto, quase que não tem nuvem, né? Então é o dia inteiro sol, sol, sol e aquele calor, 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 calor. Então, como ele fica mais tempo no céu, ele acaba atingindo o nosso corpo com muito mais intensidade. Óbvio que a gente está falando aqui de uma perspectiva ayurvédica que data de mais de 5.000 anos atrás, e quando a gente olha para a realidade de hoje, que as pessoas ficam dentro de escritórios o dia inteiro, fica dentro de caixas o dia inteiro, isso acaba não sendo tão verdade assim. Mas eu estou trazendo aqui para vocês a perspectiva da Ayurveda sobre o inverno, e depois eu vou trazer uma perspectiva mais moderna, tá, da Ayurveda, como a gente já pode aplicar essa perspectiva da Ayurveda nos tempos atuais, principalmente aqui na nossa realidade do Brasil. Tá? Então, dando só um panorama geral. Agora, no inverno, a gente tem mais nuvens, tá? O sol não atinge tão diretamente o nosso corpo, não atinge tão diretamente as plantas, né? Olha, vamos olhar, por exemplo, os vegetais folhosos. Se eu plantar uma couve, se eu plantar um brócolis durante o verão, eles vão esturricar, eles vão secar, eles vão morrer muito rapidamente, eles não vão conseguir se desenvolver tão bem quanto eles se desenvolveriam no inverno. É o mesmo princípio, só que dentro do nosso corpo. Então, no verão, a gente tem mais exposição solar, literalmente, né? A gente tem mais de 12 horas de sol durante o dia, e no inverno a gente tem menos de 12 horas de exposição solar durante o dia. Então, a gente tem mais lua do que sol no inverno. Ou seja, só por isso o nosso corpo acaba tendo mais vitalidade. Porém, no verão, o cansaço que a gente sente ele é mais corporal. Pode perceber, no verão a gente sente aquela vontade de ficar deitado no ar-condicionado, no ventilador, mas a gente não sente um sono. A gente sente um esgotamento.
mas a gente não sente aquele sono, aquele cansaço. Por outro lado, no inverno, a gente sente um cansaço muito mais mental do que corporal. O nosso corpo tem vigor e tem disposição, mas a nossa mente, ela entra num estado de tamas, né? Eu falei esses dias, nos vídeos passados aí, sobre rajas, sattva e tamas, que são as qualidades da mente. Se você quiser ver também, tá aqui no perfil do Instagram. Então, tamas, que é essa qualidade um pouco mais letárgica, um pouco mais material, um pouco mais de não ação, acaba tomando conta da gente no inverno. E se a gente não souber fazer escolhas adequadas, se a gente comer muitos alimentos que sejam extremamente gordurosos, más gorduras, não boas gorduras, né? Más gorduras, a gente vai acabar aumentando essa qualidade de tamas, a gente vai acabar aumentando essa letargia mental, e aí a gente não vai ter tanta disposição e vigor assim para exercer a nossa verdade e ir atrás do nosso propósito aqui nesse mundão lindo de Deus. Então, no inverno, a gente tende a ter um desequilíbrio de vata e um acúmulo de kapha. Caralho, Gustavo, eu não sei nada do que você está falando. O que é vata? O que é kapha? Vamos lá. Vata tem qualidades muito parecidas com o inverno. Vata é frio, vata é seco, vata é instável, vata é áspero. Quem nunca saiu naquele vento de inverno que chega a doer a cara, que chega a doer a pele, de tão áspero que ele é? E kapha, por outro lado, é pesado, é lento, é frio, é úmido, é untuoso, né? É gosmento. Mesma coisa. Aqui na Bahia, por exemplo, chove bastante. Se eu sair agora aqui de casa, eu moro no meio do mato, se eu sair agora aqui de casa, a mesma terra que no verão tá seca, dura e esturricada, agora tá meio lamacenta, tá molenga, tá untuosa. Então, eu tenho um agravamento de vata dosha e eu tenho um acúmulo de kapha dosha. Vocês entendem a diferença entre agravamento e acúmulo? Desequilíbrio e acúmulo? É claro para vocês? Comenta aqui para mim, por favor, no Instagram e no YouTube, se é claro para vocês essa diferenciação ou se é algo meio difícil de entender quando eu falo de agravamento e acúmulo. Só para eu entender se vocês estão me acompanhando aqui. Taraná, sim, consegue entender? Beleza. Então, eu tenho um agravamento das qualidades, né? Um desequilíbrio das qualidades frio, instável, áspero, e eu tenho um acúmulo das qualidades frio, untuoso, pesado, beleza? Então, eu tendo a ficar mais frio, eu tendo a ficar mais seco, eu tendo a ficar menos móvel, eu tendo a ficar mais letárgico e mais pesado, tá? Massa, legal. Bom, bastante gente entendendo, então a gente pode seguir em frente. Beleza. Então, quando a gente olha para a qualidade do inverno, a gente tem ali vento, né? A gente tem uma secura, mesmo que em alguns lugares chova, mesmo que em alguns lugares faça garoa, a gente tem aquela, né? O nariz tende a ficar mais seco, a garganta tende a ficar mais seca. Por outro lado, se a gente está desequilibrado, a gente tende a ter um acúmulo de muco, a gente tende a ter um acúmulo, né? Olha o desequilíbrio e o acúmulo, a diferença aí bem clara. A gente tende a ter um acúmulo de muco, a gente tende a ter um acúmulo de gordura, a gente tende a ter um acúmulo de peso, tá? E a gente desequilibra nas qualidades de mobilidade, a gente fica um pouco mais creque, as nossas juntas não estão tão untuosas assim se a gente está em estado de desequilíbrio, né? Então, é mais ou menos isso que acontece no verão, no inverno. Então, o que a gente tem que tomar cuidado principalmente? Não se expor aos ventos, não comer alimentos frios, secos, crus, não expor as nossas extremidades, principalmente cabeça e pés, à temperatura gelada. Por quê? Porque o nosso corpo ele sempre está o nosso corpo está sempre precavido para a gente não morrer. Basicamente assim, o nosso corpo está programado para a gente não morrer. O que a gente precisa para sobreviver, para a gente não morrer? A gente precisa do coração batendo, a gente precisa dos nossos órgãos íntegros. Então, as primeiras coisas que vão esfriar vão ser as nossas extremidades, porque a gente, né, a mão não é tão essencial para a gente sobreviver do que o nosso coração, o nosso fígado, o nosso rim. Então, o calor ele vai sempre sair das extremidades e vai para o centro do nosso corpo. Se a gente se expor ao frio, a primeira coisa que vai esfriar
É a nossa mão, é o nosso pé, é a nossa cabeça. Se a gente proteger essa mão, esse pé e essa cabeça do frio, a gente consegue falar para o corpo, ó, pode manter a temperatura corporal centrada aí no que é essencial, que eu vou te ajudar aqui com o que eu tenho à minha disposição para manter o calor dessas outras coisas e a gente vai se ajudando, beleza? É a mente e o corpo trabalhando em união. Então já não é mais as escolhas inconscientes ali que vão nos adoecer. A gente já está falando agora de promover saúde através de escolhas conscientes. Massa. Então, se a gente fizer isso, a gente consegue manter esse vata sem desequilibrar, né? A gente consegue combater esse frio, a gente consegue combater essa aspereza, a gente consegue combater essa secura e a gente consegue auxiliar o nosso corpo a se manter untuoso, quentinho, saudável, com um bom movimento interno. Que coisa bonita, né? Então, a Ayurveda, nos clássicos, a gente vê muito bem descrito que a Ayurveda descreve para a gente seguir o nosso dinacharya, ou seja, acordar, se observar, agradecer, raspar a língua, escovar o dente, tomar a nossa água morna, fazer as nossas práticas diárias. E um dos passos mais importantes dentro desse dinacharya no inverno é que a gente faça a nossa oleação com óleo de gergelim, de preferência, morninho, principalmente na cabeça, e, se possível, que a gente faça essa massagem vigorosa, que não é uma massagem, né? Quando a gente fala massagem, a gente imagina uma coisinha, Gustavo. Não, é uma massagem vigorosa ali que a gente vai passar óleo, que tem a intenção de promover movimento, calor, untuosidade, para a gente trazer cada vez mais essa qualidade oposta. Lembra que eu falei esses dias que na Ayurveda, semelhante aumenta ou agrava semelhante e oposto equilibra oposto. Então, se no frio eu tendo a ficar mais seco, mais áspero, né? Sem tanta boa untuosidade, eu vou promover untuosidade através da minha alimentação, através das minhas práticas diárias. Então, é ideal que vocês busquem essa untuosidade. É claro para vocês, quando eu falo untuosidade, é tipo oleosidade, só que não oleosidade no sentido de comer um pastel ou pingando óleo. É uma untuosidade que é aquilo, né? Se vocês, né, abrirem, cortar o meu braço aqui no meio, a gente vai ter qualidades untuosas. A gente vai ver uma coisa meio gosmenta, uma coisa toda pegajosa, mas uma coisa, né, pegajosa que adere. Tudo que é seco não adere, tudo que é seco passa reto, tudo que é seco vai-se embora. Se eu tenho uma untuosidade, eu tenho aderência. Se eu tenho aderência, eu consigo assimilar bem os nutrientes. Eu consigo fazer com que o movimento do meu corpo não faça barulho quando eu mexo as minhas articulações. Se você está fazendo, né, trek, quando você mexe seu ombro, seu cotovelo, seu joelho, você está passando por um agravamento de vata dosha. Você está com um desequilíbrio de vata dosha. Você está seco, está faltando untuosidade para o seu corpo. Está faltando a bianga, está faltando essa massagem com óleo morno. Se você passar unha na sua pele, ó aqui, se eu passar unha na minha pele, não fico com marca da unha, tá vendo? Eu não fico com aquela marca branca da unha. Se você passa a unha na sua pele e você fica com aquela ranhura branca, você está com a sua pele ressecada. Se a sua pele está ressecada, o seu tecido adiposo está ressecado. Você está todo ressecado por dentro também, muito provavelmente. E se você está ressecado por dentro, seus movimentos internos não estão funcionando adequadamente, provavelmente a sua digestão não está funcionando adequadamente, as suas eliminações não estão funcionando adequadamente, e aí você já não se encaixa naquele conceito de saúde que a gente olhou lá no começo da nossa aula. Eu preciso tomar cuidado aqui que são 8h08 e a nossa live aqui no Instagram acaba daqui a 10 minutos. Então aproveito para reafirmar que o link da bio leva vocês direto para o YouTube e se eu não conseguir terminar a live a tempo aqui, coisa que eu não consegui até hoje, eu vou terminar a live lá no YouTube com dicas essenciais para você sobreviver a esse inverno aqui no Brasil, tá? Então, dito isso sobre a importância da untuosidade, né? O que a Ayurveda recomenda que a gente coma no inverno, então, para a gente promover essa untuosidade, para a gente promover esse peso, já que o inverno a gente fica mais leve, a gente precisa de peso, a gente precisa dessa qualidade
que nos aterre, a gente precisa dessa qualidade que nos nutra. Então a Ayurveda sugere que a gente coma alimentos de predominância azeda, doce e salgada, tá? Sabores que vão apaziguar a vata e que vão nutrir o Kapha Dosha, né? O que é Kapha Dosha? Kapha Dosha é aquele que promove nutrição no nosso corpo. Kapha Dosha é aquele que promove untuosidade no nosso corpo. É aquele que promove estrutura no nosso corpo. É aquele que promove aderência no nosso corpo. Excesso de Kapha Dosha leva à letargia, leva a um acúmulo de gordura, leva a um embotamento, tá? Leva a um acúmulo de muco. Só que a falta de Kapha Dosha leva a gente à desnutrição, leva a gente a uma má absorção de nutrientes, leva a gente a um ressecamento, tá? Então, a gente precisa manter esses doshas em equilíbrio, como eu falei no começo da nossa aula de hoje, para que a gente possa ter uma boa qualidade de saúde. Então, substâncias doces, azedas e salgadas devem ser priorizadas nessa estação. Assim como a gente precisa manter a nossa temperatura corporal, ou seja, não vamos comer alimentos crus, não vamos comer alimentos frios, não vamos comer alimentos que não sejam untuosos, quentinhos e que promovam conforto e estabilidade no nosso corpo. Jenny, a primeira reação das pessoas quando começa a entender esse conceito da Ayurveda e começa a fazer sentido é pensar, meu Deus, eu estou muito desequilibrada. Como eu falei, o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo é aceitar, o terceiro passo é se perdoar por ter estado desequilibrado até aqui, e depois daqui para frente é se permitir fazer diferente, valorizar as escolhas que você faz diferente, que vão começar a promover saúde no seu corpo, amar o processo e aí começar a viver cada vez mais com saúde e com bem-estar. Essas são as 7 chaves, tá? Para quem ficou curioso quando eu falei dessa mentoria das 7 chaves da mudança consciente, essas são as 7 chaves. Reconhecer, aceitar, perdoar, permitir, valorizar, amar e viver. Então, alimentos gordurosos devem ser priorizados e nos clássicos a gente encontra indicações de carnes, principalmente as carnes gordurosas. Vinho medicado com especiarias que vão aquecer e promover calor e movimento dentro do nosso corpo, tá? Manter o nosso Agni em bom funcionamento é extremamente essencial nessa estação. Produtos lácteos tendem a ser melhor digeridos nessa estação também. Ah, Gustavo, mas eu achei que você era vegano. Eu sou vegano, mas a Ayurveda não é. Eu estou falando para vocês aqui as indicações da Ayurveda para essa estação. Quais são as indicações individuais do Gustavo aqui como vegano e ayurvédico? Eu recomendo que vocês comam bastante sopa de tubérculos com grãos, tá? Uma sopinha de arroz ali, com uma batata, uma cenoura, um talinho de couve. Puxa vida, é uma delícia, batidinho ali, fica bem espesso, bem untuoso, bem quentinho, bem gorduroso. Você pode fazer com um pouquinho de óleo de gergelim ali, antes, na hora de dar uma refogadinha, ó, show de bola. Você pode comer mais tâmaras, fazer leite de tâmaras ou leite de semente de girassol, que vai ficar um leite bem espesso, bem pesado, bem denso. Você pode medicar esse leite com especiarias. Caso você consuma leite de vaca, você pode também utilizar leites de boa qualidade. Não estou falando aqui para vocês tomarem leite UTI, né? Aquele leite totalmente modificado, como já lembraram aqui, que os leites, né, de mercado não são bons. Mas caso você tenha acesso a um leite de boa qualidade, de uma vaquinha, que você sabe como ela vive e tudo mais, não vou entrar. Se você quiser saber sobre Ayurveda e veganismo, a minha visão, tem a live inteira, completa lá no YouTube também. Só clicar no link que está na bio. Dá para você usar leite medicado. É legal que você use ghee, caso você tenha acesso a um bom ghee. Eu não uso porque eu não tenho uma vaca aqui em casa e só utilizaria caso eu tivesse a minha vaca comendo aqui a minha comidinha. Pode ser que em algum momento eu adquira, mas enquanto eu não tenho, eu não como, tá? O uso de oleaginosas, de forma geral, é legal. Eu não recomendo muito o consumo de amendoim, tá? Amendoim é uma gordura que não é boa. Amendoim é um alimento que não é legal para o nosso corpo, de forma geral. O amendoim, sugestão aqui individual, conheço algumas pessoas que compactuam dessa ideia também no mundo da Ayurveda, conheço outras pessoas que não compactuam tanto.
Pessoas veganas normalmente utilizam bastante amendoim, porém amendoim agrava o nosso pita, agrava o nosso vata, agrava o nosso kapha, é uma gordura que não é muito bem digerida pelo nosso corpo, então eu não sugiro. Dê mais preferência à castanha de caju, à castanha do Pará, às oleaginosas, amêndoa principalmente, leite de amêndoas com especiarias nesse inverno, ó, é uma delícia, é uma delícia. Ah, Gustavo, mas é muito caro. Não é tão caro quanto o remédio que você vai ter que comprar depois na farmácia, tá? Fica a dica. Ultimamente tudo é tóxico por causa das químicas que os produtores colocam nos alimentos para suprirem a alta demanda. A alta demanda não, Abraão. Não é alta demanda. É o mercado. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque senão a live não vai acabar nunca mais. A gente talvez tenha aqui só mais 4 minutinhos no Instagram. Lembrando que eu não vou conseguir terminar a live aqui no Instagram completa, óbvio, então o link está na bio, vocês vão ser direcionados direto para o YouTube para ver as dicas que eu vou dar para vocês sobreviverem a esse inverno, tá? Que tá muito bom essas dicas, então eu recomendo muito que vocês vão para lá. Tâmaras, ó, perfeitas também para esse inverno, são doces, são untuosas. Se você fizer um leite de tâmaras ali, batido com especiarias, né, medicado com especiarias que são picantes também, tipo um cravo, uma canela, uma pimentinha do reino, vai ser super bem assimilado pelo seu corpo, vai te nutrir, vai te aquecer, vai te manter untuoso, vai te manter quentinho, vai te manter confortável, beleza? Então, essas são as indicações da Ayurveda com uma pitadinha aqui de veganismo do Gustavo. Então, quando a gente traz essa realidade do inverno da Ayurveda para o Brasil, a gente está falando de quê? Pessoas gripadas, pessoas com tosse, pessoas com rinite, pessoas com resfriados. Por quê? Porque ao longo do verão e ao longo cardamomo, né? Cardamomo super bom, tá? O cardamomo ele ajuda a regular o nosso apanavaio, que é o movimento descendente do nosso corpo. O cardamomo ajuda a trazer esse movimento de volta para baixo, tá? Quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de uma alimentação que muitas vezes prioriza gorduras não boas. O que são gorduras não boas? Gorduras de animais lentos, gorduras de animais não inteligentes, gorduras muitas vezes ultrassaturadas, né? Gorduras muitas vezes ultraprocessadas, gorduras muitas vezes que na sua, né, óleo de soja e tudo mais, vocês sabem que tipo de gordura que eu estou falando, né? Fritura e tudo mais. Esse excesso de gordura não saudável, ela vai se acumulando no nosso corpo durante as estações. Quando chega a época das monções, que a gente acabou de passar, que são as épocas das chuvas, né, o outono, a gente acumula mais ainda essas gorduras e elas vão tentando sair do nosso corpo, só que por causa da falta de movimento, a gente acaba não tendo uma forma saudável de eliminar essas gorduras. E o que acontece? Essas gorduras vão se transformando em muco. E o muco é igual a Capadosha. E aí, como eu acabei de falar, no inverno, Capadosha fica acumulado. E se a gente tem um acúmulo de Capadosha, a gente tem mais acúmulo de gordura, a gente tem mais acúmulo de muco. O que acontece? Vem o frio. O frio solidifica esse muco. O frio endurece esse muco, tornando mais difícil ainda dele ser eliminado do nosso corpo. Por isso a importância de trazer especiarias quentes, por isso a importância de trazer esse calor e esse movimento interno para o nosso corpo, para a gente conseguir eliminar adequadamente todos esses acúmulos e não sofrer com processos de adoecimento. Por isso que eu sugiro para vocês, utilizem o óleo de argilim morno nas narinas, porque o óleo de argilim tem potência quente, ele vai ajudar a mobilizar essas gorduras que estão ressecadas, facilitando o processo de eliminação delas. O que é uma rinite? Se não, né? O que é a sinusite? Se não o acúmulo desse muco que solidificou aqui no nossos sinos, tá? Então, vou dar dicas de chás e de outras práticas agora, daqui a 5 minutinhos, só que falta 50 segundos a live aqui no Instagram. Então, clica no link da bio que vocês vão ter acesso às dicas ayurvédicas para sobreviver a esse inverno, tá? A live vai ficar salva aqui e vocês podem assistir ela quase completa depois. Só vai faltar mesmo esse finalzinho aqui da realidade do Brasil, da perspectiva ayurvédica e dessas dicas
ayurvédicas para sobreviver ao inverno, que eu recomendo muito que vocês tirem mais 15 minutinhos, só clicar no link da bio que vocês vão me assistir lá no YouTube e a gente vai continuar compartilhando por lá, mais 10, 15 minutinhos no máximo, tá? Eu sei que tá tarde. Então, a gente precisa expurgar esse acúmulo de capa doxa que ficou ali estagnado no nosso corpo. Só que ele está ressecado, ele está seco, ele está duro. E aí, o que a gente faz? A gente precisa trazer movimento. Então a gente precisa trazer movimento. E como que a gente traz esse movimento? A gente traz esse movimento através das especiarias. A gente traz esse movimento através da alimentação quentinha e untuosa. A gente traz esse movimento através de exercícios físicos. A gente traz esse movimento através da abhyanga, da oleação matinal. A gente traz esse movimento através do movimento. Se você está estagnado, tá frio, eu não vou fazer exercício hoje. Tá frio, eu vou comer alguma coisa gordurosa e pesada, que não é um gorduroso e pesado saudável, é um gorduroso e pesado que vai promover mais secura. Então, quando a gente fala de uma pizza, por exemplo, a pizza é gordurosa, a pizza é pesada, só que a pizza ali está cheia de farinha de trigo. E a farinha de trigo vai entrar no seu corpo e ela vai se somar a esse muco e vai criar mais muco e vai criar mais estagnação. A farinha de trigo não vai ajudar a mobilizar. O que vai ajudar a mobilizar? Uma sopa de ossos, uma sopa de carnes gordurosas, um chai, um buttermilk, uma qualidade quente, gordurosa, pesada e móvel, que seja penetrante, que te ajude a mobilizar o corpo, não que crie peso de estagnação. Entendeu? Então você não vai comer um hambúrguer com batata frita. O Gustavo falou que eu tenho que comer coisas gordurosas e pesadas, então eu vou comer um hambúrguer com batata frita. Então eu vou comer um chocolate cheio de açúcar refinado, cheio de ingredientes que eu sequer sei o que significam, né? Então, a gente vai passando por processos inflamatórios, a gente vai passando por processos alérgicos, e esses processos, muitas vezes, são o que a gente vê aqui no nosso país. Por quê? Porque a gente tem más práticas diárias, más condutas diárias, né? A gente deixa de se exercitar, a gente fica em lugares fechados, respirando um ar circulado ali, um ar condicionado, a gente come alimentos pesados e gordurosos que não são penetrantes, que não mobilizam aquilo que está estagnado dentro do nosso corpo, e aí a gente acaba aumentando ainda mais esse capa doxa que já é aumentado devido a essa qualidade do inverno, como eu falei no começo da aula, tá? Então, ao invés de comer tâmara, as pessoas comem chocolate. Ao invés de comer uma carne gordurosa ou tomar, né, ou comer uma sopa ali com bons carboidratos complexos, com especiarias quentes que vão ajudar a mobilizar, elas vão comer pizza, elas vão comer hambúrguer, elas vão comer sushi cru, frio, gelado, né? Difícil de digerir. Então, as nossas escolhas são determinantes para uma boa saúde, para uma boa manutenção dessa saúde, para que a gente possa, então, ser saudável. Olha que bonito, né? E tem um adendo, uma coisa ainda mais. Aqui no Brasil, a gente está falando de praticamente um continente. Então, eu dei uma pesquisada breve antes da gente começar a nossa aula aqui. Então, hoje aqui na Bahia choveu. Não, hoje na Bahia não choveu. Fez um puta de um sol e fez 22 graus. Só que ontem choveu o dia inteiro e fez tipo 20 graus. Lá em Belém do Pará, hoje choveu e fez 28 graus. Em Brasília, tá seco e fez 21 graus. Só que de noite fez 12 graus. Em São Paulo, garoou, ventou e fez 14 graus. No Rio Grande do Sul, fez 5 graus de madrugada e 14 graus durante o dia. Então a gente precisa entender também as características individuais, não só as nossas, mas também do lugar em que a gente está inserido. Na Ayurveda existem dois conceitos, né, que é o Dinacharya, que são as rotinas diárias, e Ritucharya, que são as rotinas sazonais. Se a gente não souber se adaptar conforme as rotinas sazonais, se a gente não tiver a capacidade de observar o nosso entorno, tá seco ou tá frio? Tá leve ou tá pesado? Tá sutil ou tá áspero? Né? Tá seco ou tá untuoso?
Se eu não souber observar essas qualidades minhas e do lugar onde eu estou, eu não vou ser capaz de fazer boas escolhas. E aí eu vou seguir um padrão de repetição, e aí eu vou continuar repetindo as mesmas escolhas que eu faço no outono, no inverno, na primavera e no verão, e aí eu vou ficar doente. E aí eu vou falar, poxa, por que eu estou doente? Por que será que você está doente? Porque você está fazendo as mesmas escolhas. Olha para o urso, olha para a garça, olha para o pica-pau, olha para os pássaros, olha para a natureza, olha para as plantas. Olha o seu entorno, vamos trazer de volta essa qualidade de olhar o nosso entorno, de reaprender com a natureza. A gente esqueceu que o nosso entorno nos ensina diariamente. Semelhante agrava semelhante, oposto equilibra oposto. É simples. Se a gente tiver o direcionamento correto, se a gente tiver um olhar ensinado, se a gente tiver curiosidade, é simples. Mas se a gente deixar Deus dará, se a gente achar que isso é menos importante do que assistir o MasterChef, do que assistir o Big Brother, do que saber o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, é importante, mas, poxa vida, e a sua saúde? Eu aposto que você sabe mais sobre notícias de famosos ou o que está acontecendo no mundo do que você sabe sobre o que está acontecendo no seu corpo nesse exato momento. Se isso não é um absurdo para você, eu não sei o que é. A live de hoje, a aula de hoje é sobre saúde e o inverno na Ayurveda. Só que não é só sobre o inverno, é sobre todas as estações, é sobre todas as suas escolhas. Porque saúde no inverno é sobre se adaptar. Saúde no verão é sobre se adaptar. Saúde na primavera é sobre se adaptar. Saúde no outono é sobre se adaptar. Só que se você não sabe como se adaptar, as características às quais você está inserida, as suas características, como que você vai se adaptar? Tá? Dito isso, vamos para as nossas dicas ayurvédicas para sobreviver ao inverno, tão esperadas. Então, a primeira coisa, né, que eu já falei e vou repetir, priorize alimentos cozidos, untuosos, com especiarias mais picantes. Então, ao invés de comer uma banana crua ali, né, fria, com granola de manhã, poxa, come essa banana cozida, cozidinha ali com um pouquinho de canela, com um cravo. Outra qualidade. Você já vai sentir uma enorme diferença. Uma enorme diferença. Quem começou a tomar água morna aqui sabe do que eu estou falando. É você trocar a temperatura da água que você toma de manhã, que o seu corpo já reage de outra forma. A sua vida muda, a sua eliminação muda, tudo muda. Só por Deus, né? Só por Deus. Então, alimentos cozidos, quentinhos e untuosos são a pedida, são a principal, uma das principais indicações, tá? Frutas incluídas. Frutas incluídas. Beba bebidas quentes, nutritivas, de preferência mais doces, mais pesadas, como chai, como um vinho medicado. O que é o quentão, se não um vinho medicado? Olha a nossa sabedoria ancestral, a nossa sabedoria cultural. Quentão é um vinho medicado. Ele não é perfeito, ele não é ótimo. Quando você está ali na festa junina, você está tomando um quentãozinho, é que a gente toma com outra qualidade de percepção, a gente toma com outra qualidade de entendimento. Mas o quentão é um vinho medicado, é uma forma de vinho medicado, que aquece, que mantém o nosso corpo fluido, que mantém o nosso corpo em movimento. Que bonito! Leites vegetais, de girassol, de amêndoa ou de tâmaras, medicados também, né? Olha lá, a Daisy sabe do que eu estou falando aqui no YouTube, né? Água morna, bananinha cozida com canela, poxa vida. Adoro maçã também, uma maçãzinha com uma canelinha e no final, quando eu tiro ela da panela, eu boto algumas gotinhas de limão. Nossa, fica muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Se quiser, pode até colocar um pouquinho de melado. O melado ele tem uma qualidade que ele é picante.
Ele é doce, mas ele é picante. Ele vai ajudar a trazer esse calor e esse movimento para o corpo também. Óbvio que não é para encher de melado, mas um pouquinho de melado, uma delícia. Uma pera cozida com um pouquinho de pimenta do reino, cozida com um pouquinho de cravo, cozida com um pouquinho de canela. Pode usar aveia com a fruta? A Patrícia pergunta. Patrícia, a aveia ela tem uma qualidade seca. Ela é adstringente. Se você colocar a aveia na água, ela não puxa água. Se você comer essa aveia crua, quando você comer ela, né, quando você botar ela para dentro do seu corpo, ela vai puxar a água do seu trato digestivo e ela vai formar um bolo seco. Ela vai formar algo oposto à qualidade que a gente está buscando. Agora, se você fizer um mingau de aveia bem cozido, com leite vegetal de tâmara ou de amêndoa, ou de semente de girassol, misturar com essa aveia uma banana, misturar com essa aveia uma canela, um cravo. Eu ensinei esses dias a receita de um mingau lá no Instagram. Aí você já transforma a aveia em outra qualidade. Mas para pessoas que são mais vata ou mais kapha, eu não recomendo tanto a aveia, tá? Eu recomendaria outra forma de consumo, tá? Pessoas mais pita, que tendem a ser mais quentes, a aveia pode ser benéfica, tá? Então, outra dica legal para vocês é que vocês evitem, obviamente, né, as bebidas geladas, as bebidas frias, as bebidas, né, que sejam resfriantes do corpo, tá? Ao invés de beber água direto do filtro, pega a água direto do filtro, dá uma esquentadinha e vai bebendo ao longo do dia, tá? Chás que sejam quentinhos, né? Chá de gengibre, chá de canela, até mesmo um chazinho de cravo, vai ser bom, tá? Tem um chazinho da Ayurveda que a gente chama de CCF, que é coentro, cominho e funcho. Nossa, esse chá é muito gostoso. Esse chá é muito gostoso. Muito gostoso. E ele é ótimo para o inverno. Ele é quente, ele é móvel, ele é penetrante, ele ajuda o nosso corpo a mobilizar aquilo que está parado e estagnado, aquece, tá? Frutas com aveia, né? Você falou aqui, Patrícia. A Ayurveda nos dá uma indicação, por exemplo, de que se a gente misturar muitas frutas, pode ficar difícil de digerir. Então, uma dica extra que eu dou é evite misturar muitas frutas. Dê preferência a comer uma fruta por vez, digamos assim, tá? Quando a gente começa a entender essas qualidades, né? Tipo, por exemplo, o sabor adstringente. Muitas das frutas, elas são frias. Muitas das frutas, elas são adstringentes. Então, a gente precisa observar como que a gente consome essas frutas, com o que a gente consome essas frutas. Porque, caso contrário, a gente vai estar causando uma consequência adversa àquela que a gente está buscando para o nosso corpo, tá? Cereais cozidos, de preferência, tá? Quem come ovo, pode comer um ovo, come um ovo ali bem cozido, ou um ovo mexido, ao invés de comer um ovo frito, tá? Vegetais a gente vai sempre cozinhar, sopas muito bem-vindas, caldos, cremes, o kitchery, que é uma receita especial que eu quero gravar para vocês a próxima semana, para compartilhar lá no Instagram como que eu faço meu kitchery aqui em casa, né? A gente tem algumas formas de fazer o kitchery, só que a gente pode fazer um kitchery mais sequinho para o verão ou um kitchery mais untuoso para o inverno. As especiarias que a gente vai usar no kitchery vão ser umas para o verão e outras para o inverno, tá? Mastigar algumas sementinhas de funcho depois do almoço é uma dica incrível para quem tem uma digestão lenta, para quem tem uma digestão mais fria. Pega 2, 3 sementinhas de funcho e masca depois. Ah, Gustavo, eu acordo sem fome no inverno. Então você vai fazer uma panaceia, você vai fazer, né? Tem inúmeras receitas aqui na internet. Quero gravar também para vocês no Instagram essa próxima semana ou na outra a receita da panaceia. Panaceia nada mais é do que gengibre, limão, um pouquinho de sal. Só. Só. Você vai trazer qualidade quente, móvel, penetrante.
vai ativar o fogo digestivo, tá? Então, a gente pode comer, se no verão a gente não é tão legal que a gente coma alho, cebola, pimentas, no inverno a gente pode usar, não vou falar abusar, mas a gente pode usar com mais frequência essas especiarias, o alho, a cebola, de preferência a roxa, que é menos ácida. A gente pode usar as pimentas. Aí a gente pode dar uma pimentada a mais na nossa vida, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, cuscuz de tapioca, só que não aquele cuscuz seco, mas a gente pode fazer um cuscuz de tapioca para a gente comer ele um pouquinho mais quentinho, com especiarias, né? Também com cravo, com a canela, arroz doce, uma receita super tradicional dessa estação do ano. Ótimo, ótimo, ótimo para o inverno. Super nutritivo. Se você quiser fazer esse arroz doce com leite de amêndoa, mano, eu não consigo descrever para vocês o que é um arroz doce feito com leite de amêndoa. Não leite de amêndoa de caixinha. Vocês sabem que quando eu estou falando aqui de leite vegetal, não estou falando de leite ADES. Estou falando de você ir lá no empório, comprar a sua amêndoa. Ah, Gustavo, mas é muito caro. Não é caro. Não é caro. Com um pouquinho, um punhado de amêndoa, você já consegue fazer um leite. Um punhadinho de amêndoa, você já consegue fazer um leite de amêndoa para fazer o seu arroz doce, tá? Não é caro, não é caro. Tá? O arroz doce é ótimo, como eu falei, o kit é ótimo. No café da manhã, dá preferência para alimentos doces e untuosos, evitar tomar café de manhã, porque o café ele resseca, ele fecha as nossas células, tá? Evitar tudo que for amargo, principalmente no café da manhã. O sabor amargo ele deve ser utilizado com muita cautela no inverno, porque ele resfria o nosso corpo, ele resfria a nossa digestão, ele fecha as nossas células. As células absorvem menos nutrientes quando a gente come o sabor amargo. Tá? Então, na alimentação ayurvédica, digamos assim, a gente normalmente deixa o sabor amargo para o final da refeição, de preferência. Porque depois que a gente já comeu os outros alimentos mais nutritivos, a gente vem com sabor amargo até para falar assim para o nosso corpo e para a nossa digestão. Ó, daqui não entra mais nada. Inclusive, para quem tem compulsão por doce, óbvio que a compulsão está muito mais aqui do que aqui. Mas para quem tem compulsão por doce, quem não consegue almoçar e não comer um chocolatinho, um doce depois, um saborzinho amargo, se você deixar ali 2, 3 folhinhas de rúcula para comer ao final da refeição, essas folhinhas refogadas de preferência, vai te ajudar a diminuir um pouco essa necessidade, esse impulso pelo sabor doce, tá? Tudo aquilo que for de qualidade seca deve ser evitado, como eu já falei anteriormente. E caso você faça uso de alimentos de origem animal, o ghee é uma ótima para você colocar aí também nas suas refeições ao longo do dia. Ele é nutritivo, ele é oleoso, ele vai ajudar também na mobilidade e na untuosidade interna do seu corpo, tá? É uma gordura muito boa. Pode comer as carnes, como eu falei, porém, o ideal seria que a gente comesse, a gente não, porque eu não como, mas quem come carne, o ideal seria que comessem carnes de animais de caça. Óbvio que isso é meio que impossível hoje aqui no Brasil, mas o ideal é que você tente comer o máximo possível de carnes de boa procedência, carnes mais gordurosas, tá? Então, tipo, ao invés de comer uma carne magra, tipo um filé mignon, dá preferência para comer um músculo. Dá preferência para comer um caldo de ossos, de tutano. É isso que vai te nutrir. Ah, Gustavo, mas eu tenho nojo de músculo, eu tenho nojo de tutano, de caldo de ossos. Então, nem come. Tá? De preferência, nem come. Mas se for comer carne, dê preferências a carnes mais gordurosas. Peixes também mais gordurosos, ao invés de peixes mais secos, né? Aquele tipo, ao invés de comer uma tilápia, come um salmão, já que é para comer o peixe, tá? Um vegano dando dicas de carne, quem diria, né? Tá? Então, leite, ao invés de tomar o leite puro, para quem toma leite, tenta tomar um leite medicado.
Você pode misturar metade de leite, metade de água e dar uma cozida nesse leite com algumas especiarias, tá? Esse vai fazer super bem. Especiarias picantes também, né? Uma canelinha, uma pimenta do reino, uma canelinha, um cravo, vai ser super bem absorvido, super nutritivo para você, caso você goste disso, tá? Pode colocar um pouquinho de gengibre em pó também, pode colocar um pouquinho de cúrcuma nesse leite. Estou falando aqui de leite, mas pode ser o leite vegetal também. Esse leite vegetal pode ser medicado com gengibre, com a cúrcuma, né? E por aí vai. Outra dica importante: use meias, faça oleação nos seus pés, caso você seja uma pessoa muito friorenta, caso você seja uma pessoa vatinha, né? O que é uma pessoa vatinha? Pessoas mais magras, mais esguias, com a língua mais fina, nariz mais fino. Se você olha a mão, os dedos são mais longos e os ossos são bem salientes, tá? Pessoas mais vatinha vão super se beneficiar de fazer uma massagem nos pés com óleo de gergelim antes de dormir e botar uma meia. Pessoas mais vatinha vão se beneficiar de um cobertor mais pesado. Nos clássicos da Ayurveda a gente encontra indicações de como deve ser a coberta no inverno. Deve ser uma coberta pesada, espessa, de couro, de lã ou de algodão mais pesado, tá? Então, trazer peso. Como eu falei, o inverno tem uma característica bem parecida com o Vata, que é leve, é instável. Então, tudo aquilo que promover peso e estabilidade para o nosso corpo vai ser benéfico. E tudo aquilo que promover instabilidade para o nosso corpo vai ser maléfico. Então, antes de dormir, se ficar mexendo no celular, é informação, é instável, não é bom. Tira um tempo ali para ler um livro mais pesadinho, mais calmo. Ou então faça uma meditação, faça um exercício de respiração para baixar a frequência corporal. Toma um leitinho medicado, tá? Depois de beber 3 canecas de água morna, eu bebo café sem açúcar achando que estou fazendo certo. Pois é, o café... O melhor horário para você tomar o café, se você quer tomar o café, é entre as 9h30 e as 10h30 da manhã, cientificamente comprovado, tá? Porque o café ele aumenta o cortisol aumenta os níveis de estresse, e se a gente já tiver nos picos de estresse, nos picos de adrenalina, nos picos de energia, e a gente tomar o café, isso pode levar a um pico de estresse. Então, cientificamente comprovado, o melhor horário para tomar café é entre 9h30 e 10h30 da manhã, depois que você já comeu sua refeição, 1h30 ali de preferência, depois que você já comeu sua refeição, para não dificultar a absorção dos nutrientes. Tem uma aula aqui no YouTube só sobre café e Ayurveda, se você quiser assistir, você pode assistir também. Então, o melhor horário para tomar o café é entre 9h30 e 10h30, óbvio que sem açúcar, e obviamente um café de boa qualidade, né? Se o seu café for um café preto, esse café não é de boa qualidade, tá? Importante dizer isso aqui também. Outra dica importante é que você busque no inverno ter ao máximo possível de rotina e faça exercícios mais vigorosos. Só fazer um alongamento ou só fazer uma yoga é bom, mas não é o suficiente ayurvedicamente falando. O ideal é que você faça exercícios que promovam força, exercícios que promovam vigor, que façam você suar e que façam você se movimentar. Então, pular uma corda, fazer uma corrida um pouquinho mais intensa, fazer flexão, fazer abdominal, exigir mesmo do seu corpo que ele trabalhe, tá? Nada que for muito passivo no inverno vai ser benéfico para o seu corpo. A ideia é trazer atividade, a ideia é trazer movimento. Uma dica bem legal é que, caso você trabalhe sentado durante o dia inteiro, você tente trazer exercícios de respiração um pouco mais intensa, né? Na Kundalini Yoga, a gente tem a respiração do fogo, por exemplo, que é uma respiração mais ativa, que ajuda a trazer mais vigor, calor e movimento para o corpo. Ajuda bastante a manter esse corpo ativo. Ao invés do café, você pode fazer uma respiração, tá? A água morna ao longo do dia, não só pela manhã, também é uma ótima dica para você manter esse corpo aquecido e manter esse fogo digestivo bem nutrido,
tá? Então essas são algumas dicas gerais, tá? O ideal é que você coma mais maçã, banana, as berries são muito boas, laranja, manga, mas de preferência tudo aquilo que for mais doce e que não for muito amargo. O sabor azedo vai ser bom também, só que se você for uma pessoa pita, se você for uma pessoa que tem refluxo, excesso de acidez no sangue, excesso de acidez no corpo, não é ideal. Então, quando a gente fala de indicações ayurvédicas, a gente precisa observar como que são as qualidades do nosso corpo também, tá? Porque não dá para ficar pegando muitas indicações por aí. Outra coisa legal, quem come frutas secas, né? Damasco, figo, uva passa e até mesmo as tâmaras. Quem consome frutas secas, o ideal é que você hidrate essas frutas antes de consumi-las. Inclusive, para quem tem constipação, se você colocar ali um punhado de uvas secas, uva passa, né, na água e deixar essa água passar durante a noite, descansar ali durante a noite, e aí pela manhã você pega essa água, dá uma fervidinha nela, uma breve fervida, assim, não muito tempo, e aí você toma esse chazinho dessa uva passa e depois você come essas uvas passas hidratadas. Vai te ajudar a fazer um cocôzão saudável e legal, vai trazer calor e movimento para o seu corpo, vai te nutrir e vai te ajudar a regular a sua flora intestinal. Massa! O milho, não por acaso, né? O milho é uma das comidas mais características do nosso inverno aqui no país. O milho de todas as suas formas é muito bem-vindo, mas de preferência como é esse milho mais cozidinho, né? Canjica, esse milho mais mungunzá, tem vários nomes, né? Ao longo do Brasil aqui são vários nomes diferentes. Mas esse milho cozidinho com um leite vegetal ou um leite normal, mas eu prefiro leite vegetal, com as especiarias corretas ali, quentinho, untuoso, é super nutritivo, sabor doce, traz um peso, traz uma estabilidade, tá? Evite a pipoca nessa estação, porque ela é seca, ela é leve, ela é instável e vai promover mais secura dentro do seu corpo. Ufa! Ufa! Tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, né? Pode comer leguminosas, mas as leguminosas de preferência sempre muito bem cozidas, sem pele e acompanhadas com grãos, tá? Evite comer, por exemplo, uma sopa de feijão, só de feijão, durante a noite. O ideal é que você coma a sopa de feijão no almoço, por exemplo. Ah, Gustavo, eu adoro sopa de feijão. Então come a sopa de feijão com uma batata e uma cenoura na hora do almoço, e na janta você dá preferência a comer uma sopinha de abóbora com batata doce e especiarias, tá? A abóbora e a batata doce com especiarias vão trazer essa qualidade mais doce, untuosa e pesada da noite, e o feijão, que é de sabor adstringente, ali na hora do almoço vai ser melhor digerido e não vai causar tantos malefícios durante a noite, certo? Então, acho que é isso, né? As oleaginosas, como eu já falei, né? O pistache, as amêndoas, as castanhas do Pará, que não deve ser consumida mais de uma por dia, é importante a gente lembrar disso. Semente de abóbora, semente de girassol são ótimas, muito bem indicadas. Dê preferência a comer, se você gosta de comer queijos, coma queijos mais leves, tá? Não dê preferência a não comer queijos tão amarelos e tão fermentados. E óleos, óbvio, não coma óleo de soja, essas coisas. Dê preferência a comer um azeite de oliva, um azeite de gergelim, um óleo de gergelim para cozinhar é ótimo, muito bem indicado também. Eu adoro o óleo de gergelim, para quem não tem o costume de comer. Ele é um pouquinho mais caro que os óleos podres que a gente encontra no mercado, mas ele tem qualidade quente, ele tem qualidade nutritiva. Essa estação a gente também pode comer mais mel, lembrando que o mel não deve ser fervido de forma alguma. Caso você queira adoçar os seus chás com mel, espere esse chá ficar mais morninho para colocar o mel dentro dele. A ciência tem comprovado algo que a Ayurveda já falou há mais de 5.000 anos atrás, que o mel não deve ser fervido de forma alguma, porque ele se transforma em algo que adere às nossas paredes das veias e artérias e celulares e cria toxina dentro do nosso corpo, literalmente. Então, nunca, jamais, never, ever ferva o mel ou coloque o mel em algo que esteja sendo fervido.
Se você não acredita em mim, depois que acabar a aula aqui, abre o Google, Ctrl+T no seu computador ou no seu celular e pesquisa por que o mel não deve ser fervido, e você vai ver as evidências científicas atuais, 2022, 2023, que estão comprovando uma parada que a Ayurveda já fala há mais de 5.000 anos, e é por isso que eu sou tão apaixonado por essa ciência medicinal milenar, porque o que eles falavam há 5.000 anos, através da simples observação, hoje a Ayurveda, a ciência moderna, está comprovando cada vez mais que o que a gente está falando aqui não é especulação, não é bobeira. A Ayurveda tem sido colocada em prova e em teste há mais de 5.000 anos e ela vem sobrevivido. Vem dieta não sei o que, vem dieta não sei o que lá, elas chegam, elas morrem e aí a Ayurveda sobrevive. Então, é isso. Que coisa linda, tá? Eu acho que é isso. Né? Muito amor, muito obrigado pela presença de todo mundo que assistiu aqui ao vivo comigo, que vai assistir aqui essa reprise. Eu tentei trazer o máximo possível de informações para a nossa aula e espero que vocês tirem bom proveito dessas dicas, espero que vocês sobrevivam a esse inverno. Quem está aí no sul, e eu sou um amante de pinhão, pô, eu lembrei disso agora, eu queria ter falado do pinhão mais, então eu vou dar uma pincelada no pinhão. O pinhão, ele é bem adstringente, tá? Então, se você ama pinhão, assim como eu, dê preferência a comer o pinhão junto, tipo, com um risoto de pinhão, um kitchery que você vai misturar um pinhão, ou uma sopa que você vai colocar ali um pinhãozinho cozidinho junto com outras coisas que são doces e nutritivas. Evite comer o pinhão puro se você é uma pessoa vata, principalmente porque o pinhão vai ressecar mais ainda o seu corpo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Se quiserem compartilhar essa live com pessoas que sofrem de adoecimentos recorrentes nessa estação ou em outras estações, fica aqui o meu convite para vocês me auxiliarem. Muito obrigado mesmo de coração. Tamo juntão. Muito amor e até já.